Meus amigos e meus irmãos, minhas amigas e minhas irmãs, eu continuo escrevendo artigos para jornal. Apesar dessas responsabilidades todas, de presidir essas organizações, de ter que escrever livros, agora voltamos, vêm as novas edições das diretrizes espirituais da religião de Deus, vem aí a nova edição de Cidadania do Espírito, mas mesmo assim eu continuo fazendo os artigos, que depois até a gente junta em livros, unindo o útil ao agradável. O mundo, quem diria, passa por uma situação grave. Os Estados Unidos da América, que são o sustentáculo do mercado, digamos assim, ou do comércio, como quiser dizer, a mesma coisa, do mundo, estão passando por uma luta grande. Se tivesse acontecido em 1929, o mundo seria completamente outro. Porque não havia naquele tempo as salvaguardas que existem hoje. E apesar dessas salvaguardas, olha o que vemos aí ocorrer. Mas o nosso Brasil até que tem se saído bem. Antigamente era diferente. Os Estados Unidos davam espirro e nós aqui ficávamos com pneumonia, às vezes dupla. Mas existem caminhos outros além dos proclamados pelos homens, só que são de uma especialidade tão grande que muitos já admitem pensar neles. Mas eu tenho essa rapaziada toda aqui que tem um ideal grande, aqui é a representação de outros, muitos milhares. E eles são capazes de levar essa forma de ver a coisa adiante. Para eles, eu escrevo. E para você também, meu irmão, para você, minha irmã, que me honra com a sua paciência. Bom, o título é Sustentabilidade pela Economia Celeste. Alguns até se espantam. Uai! Que é isso? A economia não tem nada a ver com Deus. Mas economista criou o planeta Terra, criou o universo. Até hoje há pessoas que pensam que a economia é aquele negócio de ver se está para comprar o feijãozinho, o arrozinho. É claro, tudo tem que resultar nisso, que minha mãe, dona Idalina, dizia muito: saco vazio não se põe de pé. E ainda existe aquela história, acho que foi na primeira candidatura do Clinton à presidência dos Estados Unidos, quando alguém perguntou lá o que o marqueteiro faria, e outros economistas lá, e alguém, que me foge o nome agora, respondeu: é economia, imbecil, é economia. Então nós vamos tratar de uma coisa importante, só que na visão de Deus, está no Evangelho, mas em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Vocês estão atentos? Sim! Sustentabilidade pela economia celeste. Um pode estar pensando, esse pai é louco, mas dizem que os loucos que levam o mundo para frente. A sustentabilidade é o desafio das nações emergentes
ou das que já atingiram o mais alto nível de crescimento material de suas economias. Ela igualmente é a luta dos ecologistas e a meta a ser alcançada pelos administradores da terra. Aqui eu incluo as donas de casa, hein? São as grandes economistas do mundo, deviam ser ouvidas. As grandes administradoras deviam ser ouvidas. São os donos de casa, que hoje tem muito uma mulher trabalhando e tem muito homem tomando conta da casa. E não há nada de escandaloso nisso. Jesus, o economista divino, por sua vez, nos oferece um caminho novíssimo. Apesar de ele ter revelado há 2000 anos. Por quê? Firmado em bases renováveis, eternas do Espírito. Bases renováveis, eternas do Espírito. O moto contínuo, o curu, quer dizer, o teto alto. O a cimeira, como se dizia em Portugal, está se dizendo hoje no Brasil, do desenvolvimento planetário intermundos. Eu estou falando do universo, pretensioso esse pai falando do universo. Não, é que a gente precisa abrir a cabeça. Nós temos de deixar de ser geocêntricos. Na nossa cultura, apesar dos foguetes estarem indo aí pelo mundo, porque mundo também é sinônimo de universo, sabiam? Estão saindo aí os foguetes, já saíram do sistema solar conhecido. Mas a cabeça do homem que mandou o foguete lá longe ainda é geocêntrica. Daí a dificuldade de entender Deus não antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem. Tantas pessoas com intelecto desenvolvido nesse campo espiritual agem como criança do jardim de infância, e não vai aí nenhuma ofensa, porque pensam no Deus que conheceram quando eram pequenininhos, que lhes foi ensinado, cresceram no intelecto, mas no campo espiritual ficaram presos ao passado e não se libertaram. Que há muita gente que vê Deus ainda no campo religioso ou no campo espiritual, como se via antigamente, e que se pensava que a Terra fosse o centro do universo. Então o raciocínio ficou sob essa magia que prende a cabeça de gente extraordinariamente célebre pelo conhecimento, a inteligência geocêntrica. Libertou o intelecto, mas o espírito ainda é escravo. Bom? No Evangelho do Cristo Ecumênico, segundo João capítulo 15, versículos de 1 a 11, podemos ler: a videira e os ramos. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira
e meu pai, o viticultor. Ele corta os ramos que não derem fruto em mim. Vejam que importante. Eu li assim: ele corta os ramos que não derem fruto. E parei para chamar a atenção de vocês e disse em seguida: fruto em mim. Em mim quem? Jesus. Você não pensa que é o fruto da árvore. Isso aqui é o fruto intelectual, o fruto religioso. Ele corta os ramos que não derem fruto em mim e limpa todos os que dão fruto, para que o deem mais em abundância. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Quanto ensinamento ele deu, e 2000 anos que é que nós estamos descobrindo, até que ele é o rei da economia perfeita. Mas é preciso dessectarizá-lo. Um dia a humanidade entenderá que toda ela é cristã, quando entender que Jesus não é vertente de nenhum pensamento religioso. Aí nós teremos feito uma grande coisa que o irmão Zaru, com muita coragem, deu início. Primeiro tem que libertar Jesus, dessectarizá-lo. Depois, que caminho estará aberto? Eu entrego isso a vocês. Portanto, sejam sérios nesse estudo, na análise disso, no entendimento e na interpretação. Mas não queiram ser mais que vocês podem ser. Desejem sim crescer naquilo que o Cristo pode lhes oferecer. Peçam a Ele, porque Ele disse: o Espírito Santo falará por vós. Permanecei em mim e eu em vós. Agora, muita atenção aqui, eu pedi até que colocassem em negrito. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não conservar-se na videira, o mesmo vos sucederá se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, dá muito fruto. Agora presta atenção nessa chave aqui. Pois sem mim nada podereis fazer. Se alguém não o fizer, quer dizer, aquilo que Jesus pede, aconselha, será lançado fora como a vara e secará. E será jogado ao fogo para queimar. Contudo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Prestando atenção nesse trecho aqui,
os administradores que conduzem os destinos destas obras ou de qualquer outra obra aí no mundo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Por quê, hein? Que aquele que permanece em Jesus e as palavras dele nessas pessoas são pessoas que se dão respeito, são pessoas que sabem o que querem na alma do Cristo, são pessoas que respeitam o seu pensamento, são pessoas que creem no conhecimento da economia que emana dele e que, pela natureza da compreensão que tem dessas coisas, haverão de realizar aquilo que ele faria. Então os pedidos serão aceitos por Deus. E agora, vamos àqueles que andam fazendo besteira por aí. Alguns fazem demais e muito graves, e que depois de fazerem uma porção de bobagens, eles veem as consequências, botam a culpa em Deus. Isso é um ato de covardia. Covardia moral. Mas Jesus desmascara os que agem assim, porque logo a seguir ele afirma: a glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não adianta botar a culpa em Deus, porque ele quer o nosso bem. Jesus vem ensinando como é que temos de nos comportar. E em seguida diz como Deus age. Deus é mau, mas o que ele faz comigo? O camarada assaltou a casa do vizinho, tentou estuprar a filha do outro, quer roubar a mulher lá do terceiro, faz prece pro outro perder o ponto de comércio onde ganha a sua vida. Ou então faz pedidos absurdos a Deus. Como não consegue, diz que Deus é mau. Quando Jesus está afirmando o contrário. Primeiro ele diz como alcançar o beneplácito de Deus. E logo revela: a glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, por favor, não ajam de outra maneira. Eles vão botar a culpa no Divino Mestre, deixando de fazer o que ele pediu. Ele nem impõe, ele vai expressando o comportamento que se deve ter. Quando ele podia exigir, que é o mestre. Mas é, acima de tudo, um pedagogo. As professoras que estão aí, pedagogas, psicólogas, viu como ele é pedagogo? Como é psicólogo, não exige, não. Ele vai levando, cativando a pessoa pela verdade e pelo amor. Não adianta ler o Evangelho, não adianta falar nada se não estiver com amor no coração. A plateia quer sentir respeito a ela, amor ao coração e verdade. E Jesus vai adiante. Como o Pai me amou, assim também eu vos amo. Permanece
permanecei no meu amor. Quem ama não engana, não é? Ah, não, mas isso que é amor, não sei o que, enganou, não é amor nada. Era desejo, ou era paixão, ou era cretinice mesmo. Pare de confundir amor com essas coisas. Depois se queixar de que são infelizes. Jesus revelou tudo isso aqui, a fórmula do sucesso para os administradores do bem, que começam por administrar as almas. Por isso eu escrevi o Capital de Deus. E tenho soltado muitas dessas páginas aí para vocês. Ele raciocinando. Está vendo aí, ô Josué? Aqui está a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico. Vou repetir o que Jesus diz. Ele ama, né? Quem ama não persegue, não mata, não mente, não engana. Agora pegam a palavra amor e usam interpretações falsas dela, aí a questão é outra. Também se deixa enganar quem quiser. Como o Pai me amou, assim também eu vos amo. E ele faz um pedido para que mereçamos tudo isso que ele anuncia aqui, que se pedirmos a Deus nos será concedido. Ele faz uma exigência, digamos assim, porque é uma palavra mais forte. Como o Pai me amou, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se não permanecer no amor dele, como é que você vai querer conseguir? Você bebe cicuta em lugar de uma vitamina e uma coisa e quer ter o efeito da vitamina sobre o seu corpo, terá o efeito da cicuta, que é veneno, que matou Sócrates. Foi condenado, e não se suicidou não, foi condenado. Tem uma passagem interessante que dizem que foi a Xantipa, outros não. Xantipa era a mulher dele. Ela chega na janela e diz: Sócrates, Sócrates, condenaram-te à morte e é injusto. E ele, bom filósofo, virou-se para Xantipa e disse: mas Xantipa, queria que fosse justa a minha condenação. Permanecei no meu amor. Mas que é permanecer no amor de Jesus? Ele explica: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis em mim. Quer dizer, teremos toda a glória que ele está nos oferecendo. Assim como tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Mesmo assim ele foi crucificado. Aquilo que parece uma tragédia para nós é uma glória para a verdadeira vida. E permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Como é que pode haver política sem esse conhecimento? Por isso que está aí a política de Deus, que o irmão Zarur falou, e eu tenho expandido, explicitado para vocês com o que eu estudei com ele e o conhecimento que trago das outras vidas, e vocês também trazem de outras vidas. Olha aqui a pedagogia de Deus. Mas quando forem falar da pedagogia de Deus, não se esqueçam de Jesus, porque Jesus está proscrito aí por esses reformadores que acham que a vida acaba no túmulo. Por isso é que está havendo esse problema tão sério com a educação, violência, que estão oferecendo aos jovens um sentido pedagógico, claro que há as exceções, cujo fim é a morte, é o túmulo, como eu já disse. Quantas coisas vocês tiram daqui? Mas tem que amar o que está escrito aqui, senão não conseguem.
Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E aqui um pequeno comentário. É preciso iluminar o espírito eterno da criatura humana. O espírito eterno da criatura humana. Origem da sua liberdade ou do seu cativeiro. Liberdade ou cativeiro, ó, aqui dentro. Não botemos a culpa nos outros. Cresçamos. E não tenhamos inveja, porque quem inveja não tem tempo para progredir. A chave dessas afirmativas encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Preconizada por Alziro Zarur como a fórmula urgentíssima de Jesus. Eis aqui a fórmula urgentíssima de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Bom, vou parar por aqui hoje, mas o artigo é que eu vou comentando, não é? Não acabou. Sustentabilidade pela economia celeste. E aqui o segredo em A Videira e os Ramos, Evangelho do Cristo Ecumênico, segundo João, capítulo 15, versículo de 1 a 11. E depois, durante outras oportunidades, gostaria de ver os comentários de vocês. Muito obrigado pela atenção e pela paciência, e viva Jesus!